Olá, pessoal. Agora, 27 de janeiro de 2026, 16 horas, está entrando no ar o nosso Momento Secretaria Jurídica, algo que a gente já é um projeto que a gente já está desenvolvendo já há algum tempo e que pretendemos consolidar todas as terças-feiras, agora quinzenais, né? A cada quinzena, a cada 15 dias. E espero que, né, vocês, vigilantes, tomem por hábito estar nos acompanhando. Esse programa vem com o intuito de trazer nosso dia a dia da Secretaria Jurídica, situações a qual acontecem, eu trazer exemplificações, né, eu trazer situações a qual me chegam, para que você possa estar, né, aquele que está também sofrendo sobre isso, a gente possa trazer até vocês e compartilhar. Hoje eu estou aqui com o Clailton, nosso secretário de política, de imprensa, né? Que hoje ele vai estar aqui me acompanhando e trazendo as dúvidas dos vigilantes. Exatamente. Boa tarde, Clailton. Boa tarde, Giga. Tudo bem com você, cara? Tudo tranquilo. Até às vezes as perguntas... Vocês são acostumados com a Marcela, né? Cada um tem a Marcela que merece. Então a minha é o Clailton. Então aqui nós vamos estar juntos, trazendo nossas dúvidas. Ele vai estar trazendo as dúvidas de vocês. Também tragam ao vivo através, né, Clailton? Tem isso, aqui da Rádio Web, tem o chat que pode trazer as dúvidas ao vivo também, que a gente vai estar respondendo mediante o possível, né? Às vezes vem muitas dúvidas, muitas perguntas, já chegaram bastante durante a semana, então questões de 13º, questões de férias, vale alimentação, então é algo que a gente vai estar podendo devagar aqui, demonstrar, conversar sobre isso. E eu já quero falar, Clailton, aqui já primeiro sobre o 13º, que é mês de janeiro acabando. Até a sexta, né? Até sexta-feira. Aqueles que não fizeram a requisição do pagamento do 13º junto com as férias, a antecipação da primeira parcela. Então tem até sexta-feira para estar protocolando no RH da empresa. Aqui eu estou com a lei aberta, 4789, deixa eu confirmar, 4749 de 65, a qual ela coloca que aqueles que desejem, né, a primeira parcela do 13º pode ser pago junto com as férias. Lá no artigo 2º, parágrafo 2º, então vai dizer, o adiantamento será pago ao ensejo das férias do empregado sempre que este o requerer no mês de janeiro do correspondente ano. Então eu não posso pedir nesse ano para o próximo ano, então tem que ser sempre no mesmo ano, então tem sempre que ser no mês de janeiro. Qual que são as situações que estão nos chegando sobre isso? Aquelas vigilantes que estão tirando férias em janeiro. Então, fica difícil para as empresas fazerem essa autorização, até porque, primeiro, o mês de requisição é janeiro. Então, aqueles que estão tirando férias em janeiro, não tem nem o avo de 13º para receber ainda, para que seja feito esse próprio adiantamento. Então, e também tem uma programação financeira das empresas. Então, quando a empresa solta em janeiro, é sinal que ela já fez essa programação. Então, fica difícil, dependendo do caso, como tivemos recente, da empresa que autorizou através do aplicativo, que, aliás, aceitou através do aplicativo, lógico. Então, é sinal que a empresa já estava preparada para fazer esse adiantamento. Mesmo o empregado saindo de férias em janeiro. Mas, dependendo da situação, se o empregado está tirando férias nos primeiros 15 dias de janeiro, ele não tem como fazer essa requisição, até porque a lei é bem específica, ela diz no correspondente ano. Sempre no mês de janeiro do correspondente ano. Então, ele vai sair de férias dia 10, como que ele vai fazer essa requisição? Então, fica difícil ele fazer, até porque no ano anterior ele não vai poder fazer para o ano subsequente. Então, tem que ficar antenado com essas situações. Aos outros que não fizeram essa requisição, a empresa tem até o dia 30 de novembro para fazer esse adiantamento, e a própria lei já diz que não é obrigatória fazer para todos os funcionários no mesmo mês, então ela pode fazer num mês para outros, mas a gente sabe que por as empresas
já é comum elas fazerem esse adiantamento no próprio dia 30 de novembro, que é o prazo limite. Também a convenção especifica que, se não for feito esse adiantamento, existe a possibilidade do 13º ser pago em uma vez só no mês de dezembro, né? Então, assim, a nossa convenção ainda não saiu, nós estamos em negociação em database, negociação, nossa database é 1º de fevereiro, então está havendo, já foi protocolada as pautas de reivindicação junto ao sindicato patronal, então está havendo a negociação ainda. Daí sim vai sair as datas para dezembro, para que possa ser as empresas, aquelas que assim o que desejem, fazer o pagamento do 13º em uma vez só. Mas aí ainda temos que registrar essa convenção. Vamos lá para as dúvidas, Cleiton? Então, Giga, chegou 3 aqui, inclusive uma de database. E essa pergunta aqui, o vigilante ainda tem dúvida, né? Gostaria de tirar uma dúvida. Na reciclagem, o Souza, na reciclagem, a alimentação é por conta da empresa? Sim, Souza, vamos lá. Convenção coletiva, cláusula 13ª, ela vai falar o quê? Que a empresa tem que fornecer um vale alimentação por dia efetivamente trabalhado, inclusive nos dias destinados à reciclagem. O que a gente está pegando mais, Cleilton, nessa situação da reciclagem do vale alimentação? É o prazo de pagamento. A convenção interpretativa, ela diz que os vales deverão ser fornecidos junto com o pagamento no 5º dia útil. Só que tem empresas interpretando que pode ser no próximo pagamento. Então o cara o vigilante fez a reciclagem no dia 15, a empresa está entendendo que pode no próximo recarga de vale fazer essa reposição do que foi gasto. A gente entende ao contrário, que a empresa tem que antecipar, até porque é para ele se alimentar na reciclagem. Então, isso que a gente está pretendendo pacificar em convenção coletiva. Então, é a negociação. A ajuda de custo, né? Ajuda de custo, mas isso é algo que está sendo negociado. Então, isso daí é algo que a gente não entra no mérito, até porque a gente não pode trazer nada e nem criar expectativa. Mas, enfim, por convenção coletiva, teria que ser... ele tem o direito, o Souza tem o direito, sim, do vale alimentação, só que daí, pelo nosso entendimento, teria que ser antecipado. Próximo. Então, chegou uma dúvida aqui sobre o assunto que você falou por primeiro aí, sobre a 13º. Tem vigilante protocolando aqui no sindicato. Não há necessidade de protocolar. Quando o vigilante protocola no sindicato, eu tenho por visão que é pela segurança jurídica da empresa. Ela fala, então vai lá, protocole no sindicato. Se a empresa faz, mas desde que faça essa antecipação junto com as tuas férias, eu não vejo problema. Eu acho que é uma segurança mais até para o próprio vigilante, que vai vir aqui, a gente protocola, fica com uma cópia. Mas, por lei, não há necessidade de ser protocolada essa carta no sindicato. Mais alguma? Tem aqui o Walter. Database, né? Tem vigilante que diz que não vem na assembleia porque já está tudo acertado com o patrão, né? E aí ele está falando diretamente para o João, né? Relacionado com os porteiros, né? Tem que pedir a mais que os porteiros, porque nosso salário está igual aos porteiros. Eles têm essa visão, né? Que nosso salário é igual ao do porteiro, né? Vamos lá. Primeiro, eu não tenho a procuração do João, mas de qualquer forma, ele é o presidente, eu estou na diretoria, ele é o meu presidente, então eu me sinto tranquilo em responder isso. Primeiro, o vigilante, aquele que a gente chama de vigilante vidente, né? Aquele que já sabe tudo e já sabe como foi resolvido. A gente está em fase de negociação. Eu acho que o que compete à categoria apoiar o sindicato nesta fase, não falar, ou tentar. Isso daí, às vezes, esses vigilantes, esses videntes que já têm tudo certo, já sabem o que vai acontecer, e a gente tem visto por experiência que nas últimas negociações tem passado bem longe
Inclusive, quando a gente escutava, lembra, Cleilton, que o vale alimentação era R$ 1, deu Isso. saltos de 42,09 para R$ 50. Então, assim, tudo depende da negociação, tudo depende de um contexto, tudo depende de um momento. Tudo depende de uma estrutura de negociação, desde quem negocia até quem está no apoio para a negociação. O vigilante tem que entender que somos um, e ele é laboral. Nós somos o sindicato laboral e nós somos o sindicato dele. Então ele tem que saber o quê? Que ele deve nos apoiar, até porque, dependendo da negociação, vai refletir em quem? Nele. Então ele não pode se autossabotar. Eu sempre falo aqui, autossabotagem. Quando eu tento desanimar uma categoria, passando mensagens... Aliás, às vezes a gente não sabe nem se é vigilante na ativa ou não. Se às vezes ele está com intenção de entrar ou tomar a vaga de alguém, desanimando as pessoas. Então ele tem que saber o seguinte, mesmo que ele não esteja na ativa fazendo comentários desses, ele tem que entender que uma hora ele vai voltar para a ativa e ele tem que estar com uma convenção enxuta, uma convenção boa e um salário valorizado. Então esses tipos de comentários são comentários que só servem para tentar desarticular uma negociação que não vai acontecer. O sindicato ele tem uma responsabilidade, uma seriedade nas negociações. É como a gente ouvia sempre, o João ganha carro em negociações, o patronal paga algo para o João para fechar negociações, que é coisa que é impossível de pensar. Eu não consigo fazer esse exercício de pensamento estando aqui dentro e acompanhando tudo o que acontece. Eu seria conivente também, então não seria só a figura do João, seria o Giga, o Clailton, todos nós seríamos coniventes com uma situação dessa que não existe, nunca existiu, e eu nunca presenciei. O que eu vejo são pessoas aqui dentro focadas na negociação, são pessoas que estão cada dia mais se aprimorando, são pessoas que estão sempre informando, tanto é que as equipes estão nos postos de serviço informando. Então há uma estrutura muito grande para a gente ser conivente com comentários tão vagos e comentários tão bestas como esse. Já está tudo fechado. Não tem como. Hoje nós sabemos que o sindicato ele é vanguarda, o sindicato de Curitiba, tanto é que o presidente ele é presidente da confederação, é presidente da federação, então ele representa a nível municipal, regional, estadual e nacional. Então seria muito leviano ter esse tipo de pensamento. O que a categoria tinha que pensar é o seguinte: nós vamos para a luta, nós vamos apoiar o sindicato, nós vamos fechar uma negociação. Negociação dos porteiros, apesar que eu não gosto de basear nisso, entendendo que são duas realidades diferentes, o porteiro está ganhando mais que o vigilante, não está, porque nós temos adicional de periculosidade, apesar que deu uma ótima valorizada nos porteiros, são profissionais que merecem também estar valorizados, mas o vigilante hoje em nossa campanha salarial é em prol da valorização também da categoria vigilante. Então é isso que a gente pretende. Vamos buscar, vamos negociar, e isso, não repito, não tenho a procuração do João, mas ele é o nosso negociador, e eu sei e tenho total confiança nele, e que ele vai fazer junto com os outros presidentes, lógico, do Paraná, até porque nossa pauta é unificada, junto com o nosso advogado negociador, eu acredito que nós faremos uma bela negociação. Eu tenho fé nisso e eu estou junto com o sindicato sempre nisso. Não, então, assim, comentários vagos dessa parte eu não chego, né? Você sabe, Gil, que o assunto do momento é a database. Sim, claro. Eu espero que sexta-feira a gente... tem uma proposta, tem uma negociação e que seja uma proposta boa para todos. Isso, né? Em cima da database, tem uma pedida aí que a gente está fazendo aí na negociação, que é onde tem alimentação no local, né? Que a gente ganha algo a mais. Hoje a gente ganha R$125, né? Hoje o que a gente quer é isso, é priorizar aquele trabalhador nos postos onde há alimentação. A gente sabe, e temos aqui por experiência, inclusive eu no próprio departamento jurídico, tenho tratado situações em postos de serviço onde é primeiro comparativo do vigilante o que é. O vale alimentação é R$52,09, essa minha refeição não chega a R$10, R$15 o valor se eu fosse comer em algum restaurante. Esse tipo de pensamento tem que ser? Tem, lógico. O vigilante, ele quer. Às vezes a gente tenta pregar para o vigilante, e eu falo muito isso, a questão social da alimentação, que é alimentar o trabalhador.
Mas o vigilante não vai deixar de pensar isso. E tá certo ele. Eu estou num posto onde você é meu vizinho de posto. Eu recebo uma alimentação que às vezes eu olho e pela qualidade, não que seja péssima, mesmo me suprindo minha necessidade calórica, sendo uma alimentação de qualidade, mas o valor não chega ao teu. Daí a gente tenta também falar, pô, mas você não pode entender que isso incorpora no teu salário, mas incorpora. O vigilante pega aquele cartão e ele vai fazer o compra para a família. Então, assim, eu não vou culpar o trabalhador que pensa dessa forma, inclusive eu entendo dele pensar dessa forma. E através disso, vendo esse tipo de necessidade, a gente trouxe isso para negociação, colocamos em pauta para tentar valorizar mais ainda aquele profissional que tem alimentação no posto e ele possa ter um valor maior. É isso aí, pessoal. Vocês que estão nos ouvindo, voltamos aí, tomamos uma água, respondemos algumas questões no primeiro bloco relacionado ao 13º, database. E acho que tem mais perguntas aí, né, Cleiton? Vamos continuar. Tem uma pergunta aqui da Sônia da Master, relacionado a um assunto importante para muitos vigilantes, né? É sobre a aposentadoria. Veja, até acho que o tema da 1109 vai ser julgado agora entre o dia 6 e o dia 13. Eu acho que a questão previdenciária do nosso departamento jurídico, ela é muito procurada. A doutora Fabiane, hoje nós temos uma especialista dedicada a essa questão previdenciária, focada nisso e com conhecimento ímpar aí, uma experiência ímpar. Então, o que eu falo na questão previdenciária? Hoje, você sabe que meu dia a dia é muito voltado ao trabalhista, ao direito material. Nós temos o processual, que tanto a doutora Érica na parte de trabalho e a doutora Fabiane no previdenciário. Então, nós temos uma equipe muito qualificada hoje. O vigilante, eu sinto que ele está começando a entender o sindicato. Antes eles tinham eles não gostavam muito do sindicato, um preconceito com relação ao sindicato. Tanto é que, de inúmeras vezes, a gente tirar dúvidas desse trabalhador, ele correr para um advogado fora, que é uma besteira, até porque, se pensar assim, Cleilton, nosso departamento jurídico é especialista em convenção coletiva, porque nós negociamos a convenção, aliás, não negociamos, né? Nós acompanhamos a negociação, nós vivemos convenção coletiva do vigilante. A questão previdenciária, aposentadoria especial, seja especial ou não, nós temos uma advogada que vive a realidade do vigilante, ela conhece o vigilante. Eu estou no departamento jurídico acompanhando a doutora Érica e a doutora Fabiane, eu sou vigilante, eu tenho a experiência da vivência do vigilante. Então, assim, a pessoa vir aqui e dizer, mas o sindicato não tem a competência para entrar com um processo a favor do vigilante, isso é impensável, até porque nós temos toda essa vivência e toda essa experiência. Então, por isso que eu sempre falo, procure um sindicato, vai num advogado aí fora, o cara, lógico, eu não tiro a competência, mas ele vive várias realidades de várias categorias. Aqui a gente é especialista nessa questão, tanto trabalhista, previdenciária, mas focado ao vigilante. E você sabe, Giga, que aqui a gente tem várias secretarias, né? Inclusive tem a minha de imprensa, tem do Eliseu, parlamentar, do Paulo Roberto, né? Sim. Do Paulo Sérgio, geral. E todo mundo tem rotina aqui, né, cara? Como é que é a tua rotina lá no jurídico? É muito problema? Na verdade, é assim, eu acho que aqui, como a gente tem a chamada teoria da engrenagem, né? Cada peça tem que estar no lugar certo para que a máquina possa rodar, possa funcionar. O jurídico hoje nosso, a gente atende muita situação e aí o pessoal pode ficar meio pasmo de saber ou meio surpreso, mas a gente atende muita questão fora do ambiente direto jurídico, processo. Então hoje o que eu faço mais lá? Eu atendo situações de RH, muita situação de RH, muito problema com o operacional. Então, assim, o que você na tua secretaria, além da comunicação que você faz, você também recebe as denúncias e dá encaminhamento a essas denúncias. Eu trato essas denúncias geralmente com o secretário-geral, tenho uma proximidade maior com o Paulo Sérgio, a gente procura as empresas, mas as denúncias que nos chegam são questões que poderiam ser resolvidas de forma muito rápida. É questão de um holerite que não foi disponibilizado,
é questão de um erro de pagamento de um vale alimentação, é questão de uma falta que foi descontada de modo errado. E por que não é resolvido? Por causa da comunicação. E aí você vai entender bem. É a comunicação entre o vigilante e a própria empresa. Hoje não é mais igual ao nosso tempo. No nosso tempo, quando nós estávamos na ativa, o que a gente fazia? Tinha um problema e ia na empresa. Você podia escolher com quem você conversava, se com o coordenador de RH, com o atendente de RH, ou teu próprio gerente operacional que pegava aquela situação. Ou o supervisor, ou que supervisor. toda noite no posto. Exatamente, mas você não tinha uma restrição de entrar na tua empresa. Você poderia conversar com qualquer um dentro da empresa, inclusive com gerentes. Quantas vezes eu ia na empresa marcar horário com o gerente da empresa, como vigilante. Hoje já não existe mais isso daí. Hoje nós temos um aplicativo que infelizmente às vezes é falho, a comunicação é cortada e depois o primeiro recurso desse trabalhador que está sendo, e eu vou falar algo aqui que quem sabe gere uma repercussão, e espero que gere essa repercussão, e aqueles que se ofenderem, a maioria, acho que quase todas as empresas têm o meu contato, podem passar, isso eu estou falando para o lado da empresa, mas hoje está havendo uma restrição desse trabalhador estar indo na sua própria empresa. Eu tenho entrado, tem chegado para mim notícias que o cara não passa do portão da empresa. O cara chega 8 horas para conversar na empresa, o cara fica até meio-dia debaixo do sol para ser punido meio-dia. Então tem empresas ainda que estão dessa forma. E as empresas novas que estão chegando, estão chamando de tecnologia a questão do aplicativo, e é válido, e é bom isso, porque era para ser uma celeridade na questão comunicação trabalhador, funcionário, empresa. Hoje está se tornando algo que um problema, porque quando o aplicativo não funciona, qual que é o primeiro... qual que é o primeiro passo do vigilante? Quem é a primeira pessoa que ele tem o acesso ao supervisor? Mas o supervisor não resolve, o supervisor fala algo diferente e acaba não chegando essa informação na empresa. Isso daí chega a ser triste. Aí eu encontro as empresas chamando o trabalhador, funcionário de colaborador. Isso me dá mais tristeza ainda, Bruno. Ele não é colaborador, ele está recebendo, ele é um empregado. O empregado, a CLT já diz, ele trabalha, é remuneração, ele é uma pessoa remunerada. Então, assim, colaborador do quê? Eu vejo empresas ali que fazem... eu tenho por ter esse contato com muitas pessoas de empresas, eu vou nos estados, tem empresas que parece tudo lindo, mas a gente sabe que não é. E eu tenho tido enfrentamentos e embates com essas empresas, né? Botam mensagens, botam propagandas em jogos, botam, né? Tem até empresas ali que fazem, né, situações ali, festa, olha, tem um vigilante, eu valorizo, tiram foto de um vigilante ou dois, mas a gente sabe que a grande realidade dos outros vigilantes é diferente. Eu tenho essa vivência porque essas situações chegam até mim. Então, assim, um recado que hoje eu daria ao administrativo das empresas: cuidem dos seus funcionários, cuidem da saúde mental dos seus funcionários. Hoje eu estou vendo empresa que está crescendo, está cortando funcionários do administrativo, aí enche de problema, aí não sabe o que está acontecendo. Tem empresas que se perdem em situações simples de homologação de prazos, que daí a gente tem que ir atrás, entrar com ação coletiva, porque são prazos simples de poucos trabalhadores. Então as empresas não sei o que está acontecendo. Então a gente tem que começar a ver, inclusive esses tempos me propus, eu estou aí numa empresa e fazer uma palestra aos supervisores, um treinamento de uma visão. Precisa, cara. Porque eu tenho a visão do trabalhador, do todo. Exatamente. E às vezes tem situações que estão correndo que são desnecessárias, são situações que poderiam ter resolvido ali rápido, e cria-se todo um imbróglio, acaba a empresa pagando mais e a empresa tem prejuízo, achando que está economizando, né? Aquela antiga análise de risco que a gente chamava, vamos pagar para ver, que é isso que eu recebi de uma empresa, nós vamos pagar para ver. Houve ressalvas em rescisões, vocês erraram, mas nós vamos pagar para ver judicialmente.
E são situações assim que não necessitaria estar acontecendo, está acontecendo. A gente, inclusive como sindicato, nós estamos aqui para arrebentar a empresa, até porque nós dependemos da empresa. É uma relação tripartite, sindicato patronal, laboral e trabalhadores. Mas tem uma empresa aqui que você tem que arrebentar. Qual que é? É a Aruon Moura ao contrário, lembra? Mas a Aruon, ela... Então, vigilante desde dezembro, cara, sem receber. Eu já orientei os vigilantes para vir aqui fazer um processo, mas você como jurídico... Mas a sabe, Aruon então. não precisa mais nem se arrebentar, ela se arrebentou sozinha, né? Uma empresa que, infelizmente, e até eu falo aqui, aqueles trabalhadores que estão na Aruon, cuidem, porque essa é uma empresa onde a CLT fala o quê? O risco do negócio é do empregador, e essa é uma empresa que transferiu totalmente o risco de negócio ao empregado. Eu não te paguei porque eu não recebi. Exatamente, é isso mesmo. Isso daí não é da minha conta. Então, existe dois tipos de relação contratual. Uma trabalhista entre empresa e empregado e outra cível. Entre empresa e o contrato, o tomador. Então, a empresa que executa o tomador, mas ela não pode transferir esse ônus para o empregado, e a Aruon fez isso. Na Pedreira, lá em Colombo, tem outros postos também que a gente já está entrando com ações. Infelizmente, é uma empresa que chamava Aruon, porque antes era Moura, mudou para conseguir uma nova autorização da Polícia Federal, porque tinha sido fechada. E tem gente que contrata. Isso com o novo estatuto punindo, inclusive, quem contrata, dizendo que tem responsabilidade direta, objetiva sobre isso. Mas contrato. Então, assim, eu falo para esses trabalhadores, você que está em empresa, eu não vou começar a citar o nome de empresas aqui, mas aqui é a empresa que paga dobra fora do cartão, FT, empresa que compra férias, empresa que não aceita atestado médico, empresa que faz banco de horas no 12/36, Que não dá direito do vigilante ter o plano médico. Obriga o trabalhador, a gente sabe. E o que orienta esses trabalhadores ao máximo? Não faça FT na tua empresa se a tua empresa não paga dentro do cartão e com uma hora extra. Ah, mas eu fiz, o que eu faço agora? Traz a comprovação para nós. Eu já cheguei a ouvir de gerentes de empresa o seguinte, mas vocês não vão ter provas. Que a gente faz bem feito, então e aí? O trabalhador não pode dar causa. O trabalhador tem que ligar para nós antes de fazer. Depois que faz e assina, fica mais difícil a comprovação. Então, assim, tem empresas idôneas também, já que a gente entrou no mérito, parece que o nosso mercado está prostituído. Não está. Tem muitas e várias empresas idôneas, tem muitas empresas boas. O crescimento do mercado de vigilância, os vigilantes, está crescendo o mercado de vigilância. Tem empresas que estão crescendo, né? Então, empresas que estão vindo, tem espaço para todos, tem espaço para valorização. A nossa negociação está nesse sentido, que é a valorização. Tem dinheiro, as empresas estão lucrando também. Então, assim, nosso mercado está em franco crescimento, eu poderia dizer, pós-pandemia, que houve uma estabilizada, mas eu acho que está crescendo. Então, é isso, esse é o momento para todos estarmos juntos, essas empresas idôneas crescendo, são empresas, inclusive, que entram em contato comigo e eu faço questão de me relacionar e conversar com essas empresas, até porque eu vejo a boa-fé dessas empresas. Tem empresas, infelizmente, que é só judicial e é só conversar na justiça mesmo. O tempo se esgotou praticamente, né, Giga? Mas assim, só para falar da Aruon, fui no fórum, mandaram ir no Ministério. Fui no Ministério, mandaram ir no sindicato. E vem aqui, nós vamos entrar com a ação. Venha com toda a tua comprovação. A gente vai sentar, eu vou encaminhar você para a advogada e nós vamos conversar e vamos entrar com a ação, assim como já temos ação contra a empresa Aruon, né? Então, assim, pessoal, vamos se atentar aí, vigilantes, antes de você entrar numa empresa e que você tenha dúvidas sobre a idoneidade da empresa, sobre a questão da moral da empresa, entre em contato conosco aqui, pergunta como é que é essa empresa aí, tem muito problema, vocês estão tratando muito, até porque não adianta se esconder depois, eu precisava do trabalho, por isso que eu fiz isso. Eu sei que a necessidade todos nós temos, mas também até onde você vai pela tua necessidade. Depois criar um problema maior, que nem tem esse da Aruon, tem pessoas que não receberam nem a rescisão. Então fica difícil. Então eu acho que pode entrar em contato com o sindicato, tô para entrar nessa, ou tô na experiência nessa empresa, mas essa empresa tá difícil.
experiência para isso. Tanto a experiência do empregador com você, para ver se você serve, e também você com o empregador, para ver se aquela empresa é boa para você e você tem toda a oportunidade de estar pedindo a rescisão desse teu contrato de experiência. Ok? Então, antes de encerrarmos aí o nosso momento jurídico, vamos lembrar, a partir de agora, todos os programas, Clailton, são quinzenais, sempre trazendo informações relevantes, né, para a nossa categoria, que é o que nós trouxemos. E também que não teremos nossa live nessa semana, pois o nosso presidente está finalizando as negociações. Então a live não vai ter, logo depois negociações, eu acredito que tenha, não? E a Assembleia? Então vamos reforçar agora, né? Vai ser sexta-feira, primeira chamada às 19, segunda chamada às 19h30, sexta-feira, dia 30. Né? A participação de todos é essencial, né? Nós temos que fortalecer nossas decisões, a nossa luta. E vamos agradecer essa nossa audiência, né? Acredito que, por mais que você cobre de mim, que não temos feito a chamada, mas o pessoal tem que começar a se acostumar e se habituar, que agora, a cada 15 dias tem o meu, a cada 15 dias tem o da Bruna, então nós estamos intercalando todas as terças-feiras. Estão ouvindo, Giga, tem que passar para os outros, né? Exatamente. Porque daí, para que entenderem, principalmente para as vigilantes femininas, não que as vigilantes femininas não podem, devem estar também aqui conosco no nosso momento jurídico, mas tem o pessoal aqui também, tem na outra terça, a Bruna, que fala mais especificamente para a vigilante feminina, né? Que é a próxima terça. Então nós estamos intercalando, cada terça uma vez sou eu, outra vez é a Bruna. Tem o Eliseu nas segundas-feiras, a cada 15 dias, né? Com a Secretaria Parlamentar. O João Soares, né, com a quinta-feira, primeiras lives, toda semana, e na quinta-feira também com o seu momento com o presidente. E na sexta-feira tem um momento com Deus, né, com Eliseu, que ele sai do viés de diretor e vai para o seu viés de pastor. Então, ok, pessoal, então até o próximo momento nosso, dia 10 de fevereiro, mas não deixe de acompanhar a Bruna na próxima terça-feira aí, que ela também traz informações muito importantes a vocês. Até.